Oi, gente, voltando aí, tá? Vídeo 2, dando continuidade às reações de adição conjugada em compostos carbonílicos, tá? Vamos identificar o nosso nucleófilo e o nosso eletrófilo. Então, o nucleófilo aqui tá bem fácil, né? É realmente aqui o átomo de nitrogênio, né? Através aqui do seu parzinho de elétrons, né? E o nosso eletrófilo, nós temos dois, né? O carbono da carbonila é um eletrófilo. Aí nós temos aqui carbono alfa e carbono beta. E o carbono beta é o nosso segundo eletrófilo, né? Então nós temos aí, portanto, vamos só melhorar esse sinal aqui. Carbono beta também é um eletrófilo, né? Bem, esse nitrogênio, ele vai fazer então o ataque ao carbono da carbonila, ou ele vai fazer o ataque, ou ele vai fazer o ataque ao carbono beta, né? Bem, nitrogênio, portanto, nós temos aqui um nucleófilo mole, né? É neutro, é nitrogênio, então é nucleófilo mole, ele vai preferir atacar o carbono beta. Mas, professor, se tivesse só a carbonila e não tivesse a insaturação, ele ia atacar a carbonila? Sim, ele poderia atacar a carbonila, mas é necessário também que a gente faça antes a ativação dessa carbonila no meio ácido, já que nós estamos aí, né, com uma cetona, né? Então, as carbonilas de aldeído e cetona, a gente costuma dar uma ativada nelas em meio ácido, né? Mas como nós temos aqui um sistema conjugado, o nosso nucleófilo vai atacar o carbono beta e aí nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Bem, então, procedendo aqui a nossa reação, o nitrogênio, ele vai atacar o carbono beta, certo? Esse carbono já está com 4 ligações, ele não pode ficar com 5, então a ligação π ela se desloca para o sistema, ela se desloca aqui para compor uma nova ligação π entre o carbono alfa e a carbonila, e essa ligação π carbono-oxigênio, ela vai quebrar para o oxigênio, ok? Eu acho que saiu aqui o meu vídeo, eu não sei se continuou gravando aqui, mas vamos lá. Então, continuando aqui, qual será o resultado disso? Vamos trocar aqui e eu desapareci, né? Deixa eu ver aqui. Ah, foi eu que dei aqui. Voltei. Vamos lá então. Então o nitrogênio ataca o carbono beta, né? A ligação se desloca pela ressonância. Essa ligação π vai compor uma nova π aqui entre alfa e carbonila, e a ligação π carbono-oxigênio quebra para o oxigênio, né? O que nós vamos ter como resultado disso aqui, então? Ó, vamos redesenhar aqui novamente o nosso anel de 6, né? Aí entrou aqui agora, opa, vamos fazer um negócio mais bem feito aqui. Entrou aqui agora, né, o nitrogênio, que está aqui, né, em um anel de 6. Aí esse nitrogênio ainda está ligado a um hidrogênio. O nitrogênio agora está com 4 ligações, né? Portanto, ele tem aqui uma carga positiva. A ligação π foi parar nessa posição e agora aqui nós vamos ter O-, né? Ok? Bem, O- aqui, oxigênio menos, é um intermediário, né? Na realidade, o que nós temos nesse intermediário, ele é instável, então o par de elétron retorna. Então, olha só o que vai acontecer. Quando o par de elétron aqui retornar, ó, retornou o par de elétron, essa ligação π, ela não tem mais para onde se deslocar, né? Não tem mais para onde se deslocar, porque esse carbono aqui, lembrando que esse carbono beta aqui, ó, ele tem um hidrogênio. Ela não tem mais para onde se deslocar, então ela vai quebrar. E aí ela vai quebrar e vai fazer o quê? Capturar o hidrogênio do nitrogênio. Ou se não tiver hidrogênio para ser capturado, o hidrogênio do meio, né? Se por acaso o meio ali tiver ácido, vai pegar o hidrogênio do meio. Então, o hidrogênio já está sendo pego aqui pelo carbono alfa, o hidrogênio vai se ligar ao carbono alfa. Então, o par de elétron dessa ligação nitrogênio-hidrogênio vai quebrar para o nitrogênio. E aí, o que nós vamos ter? O nosso produto final. Então, repare que no nosso produto final nós temos aqui o anel de 6, a carbonila reconstituída, né? E aí a entrada aqui da nossa ciclohexilamina, né?
entrada da ciclohexylamina. E esse daqui é o nosso produto final. Esse tipo de reação, onde o nucleófilo ele ataca o carbono beta de um sistema carbonílico alfa-beta insaturado, é chamado de, vou escrever aqui para vocês para ficar bonitinho, isso aqui é chamado de reação de Michael. Reação, opa, não está sendo legal. Reação de Michael, tá? Reação de Michael. Bem, vou botar aqui uma outra página para ficar melhor aqui para a gente. Tá tudo bem aí, pessoal? Vamos lá. Bem, voltando novamente ao composto carbonílico alfa-beta insaturado, num outro exemplo, ó, vou botar aqui C-O-R, ok? E aí, a esse carbono alfa, né? Então, nós temos aqui a carbonila, só para lembrar aqui sempre, ó, carbonila, carbono alfa e carbono beta, ok? Se a esse carbono alfa, deixa eu apagar aqui o alfa aqui para eu poder colocar, se a esse carbono alfa eu tiver ligado, por exemplo, um grupo retirador de densidade eletrônica, como por exemplo C-O-O-R, OET, etanol, tá? Botei aqui um éster, tá? Bem, o que acontece? Uma vez que eu coloquei aqui um grupo retirador de densidade eletrônica, esse carbono beta, ele ficou agora mais eletrofílico ainda. Professor, por que ele ficou mais eletrofílico ainda? Porque com esse grupo retirador no carbono alfa, agora nós podemos ter aqui um movimento de ressonância, ó, com a ligação π vindo para cá, ó, e quebrando para cá para o oxigênio. Essa ligação vem para carbono alfa, carbonila, e a ligação pi-carbono-oxigênio quebra, né, para o oxigênio. Então, nós temos aqui um contribuinte de ressonância importante, ó. Temos aqui um contribuinte de ressonância importante que diz que o nosso carbono beta está agora ainda mais positivo, ó. Ainda mais positivo. Então, se nós temos lá, se o nosso nucleófilo, né, se nós tínhamos uma reação com um nucleófilo, nós tínhamos aqui uma reação com um nucleófilo, né, no composto carbonílico alfa-beta insaturado. Se o rendimento dela, né, vamos colocar aqui novamente a reação, ó, se o rendimento dela era, por exemplo, 60%, pegou aqui, quebrou para cá, foi para cá, né? Novamente, até revisando aqui o mecanismo, ó, nucleófilo entrou, carbono beta, carbono alfa, carbonila, oxigênio, dupla agora ficou aqui, ó, oxigênio menos, né? Os 3 pares de elétron, aqui uma metila, né? Para a próxima etapa, ó, se você coloca isso aqui, sabendo que o oxigênio menos, ó, se você colocar aqui um meio ácido, por exemplo, vou colocar aqui um meio ácido, vou ver aqui só a cor, tá, gente? Se eu colocar em meio ácido, aí você poderia até fazer 2 caminhos aqui. Você poderia, por exemplo, o oxigênio menos, né, capturar o hidrogênio e aí te levar aqui a um enol, né? Você tem como resultado aqui um enol, ó, nucleófilo, carbono beta, carbono alfa, dupla OH, metila, né? Vou voltar aqui porque eu desliguei a câmera sem querer. Voltei aqui novamente para vocês, tá? Então aqui nós temos um enol, e o enol ele tautomeriza aqui para cetona, né? A maior parte do contribuinte aqui é cetona, vocês viram isso lá durante as orgânicas, né? Ele acaba tautomerizando. Ou uma outra possibilidade, né? Já que esse meio está ácido aqui, ó, um outro mecanismo que vocês podem fazer é, por exemplo, diretamente, ó, a par de elétron retornando, essa ligação π quebra para capturar hidrogênio, e aí o produto aqui vai ser o mesmo,
tá? Mas vamos supor que o rendimento dessa reação com esse nucleófilo aqui era só de 50%. Se eu coloco agora um grupo retirador, pode ter certeza que nós vamos fazer o quê? Aumentar e muito o rendimento dessa reação. Então, grupos retiradores no carbono alfa aumentam a possibilidade de nós termos aí a adição no carbono beta, ok? Vou passar de página aqui rapidamente. Uma outra razão também para a gente aumentar a reatividade no carbono beta é a gente diminuir a reatividade no carbono alfa. Então, por exemplo, aqui nós temos cetonas, né? Vou colocar aqui aldeído, tá? Nós temos aqui aldeído, agora nós temos aqui cetona, né? Nós temos agora aqui, por exemplo, ácidos carboxílicos, nós temos aqui também ésteres, eu posso colocar ésteres, e também podemos colocar aqui, deixa eu tirar eu daqui, opa, o Murilo vai para cá, nós também podemos ter aqui, por exemplo, amidas, né? Pronto. Então, se eu for pensar aqui, ó, da esquerda para a direita, o que eu estou fazendo aqui da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a reatividade da carbonila. Então, diminui a reatividade da carbonila. Por que a gente está diminuindo a reatividade da carbonila? Porque o grupo R aproxima a densidade eletrônica para o carbono da carbonila. O oxigênio aqui do ácido carboxílico faz ressonância, então também está mandando densidade eletrônica para o carbono da carbonila. O oxigênio do éster também está fazendo a mesma coisa. E o nitrogênio da amida também está fazendo a mesma coisa. Por ressonância, todos esses três estão mandando densidade eletrônica para o carbono da carbonila. Mas por que, por exemplo, que o éster, esse fenômeno ele é mais forte? Por quê? Aqui, quando o oxigênio faz ressonância com a carbonila, ele vai ficar aqui, ó, com 3 ligações e, portanto, uma carga positiva. Aqui também ele vai ficar com a carga positiva e a amida, o nitrogênio também vai ficar com carga positiva se o nitrogênio faz essa ressonância, né? Só que aqui no ácido carboxílico não tem ninguém para ajudar esse coitado desse oxigênio que está positivo. Já no éster nós temos um grupo alquila que vai ajudar o oxigênio. E no caso das amidas, o nitrogênio comporta melhor a carga positiva do que o oxigênio. Então, nesse sentido aqui, enquanto a gente diminui a reatividade da carbonila, nós estamos aumentando a possibilidade de o nucleófilo atacar quem? O carbono beta. Então, nós estamos aumentando essa possibilidade do nucleófilo atacar o carbono beta. Ok, pessoal? Então, muito fácil aí, né? Vamos refazer, colocar no caderno a adição de Michael, o nucleófilo ataca o nosso carbono beta, a ligação π se desloca até o oxigênio. Quando esse par de elétrons retorna, quando esse par de elétrons retorna, o que acontece? A nossa ligação π não tem mais para onde ir e ela vai capturar hidrogênio. Tá bem? Um abraço, eu tenho que fechar por causa do tempo do vídeo que não pode passar muito. Um abraço.